Meus irmãos, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para 3 versículos no livro que o nosso pastor Elinaldo está tratando conosco, o livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1. Nós leremos os versículos 16, 17 e 18 para uma breve meditação nesse texto sobre as qualidades dos que vivem, dos que são gerados de novo por Deus. Tiago 1, 16, 17 e 18. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Outra vez o 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Meus irmãos, todos nós temos conhecimento perfeito de que o crente é uma pessoa que vive de modo diferente. Malaquias, o último dos profetas do Velho Testamento, ele observa no capítulo 3 que é possível verificar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Muito embora não é muito difícil a gente chegar à conclusão que nos últimos tempos a diferença entre o mundo e a igreja tem diminuído. Sim, é verdade. Muita parte, uma grande parte da qualidade que faz a diferença da igreja como instituição e como modo de viver tem se perdido nos anos que nos têm antecedido. Mas, de acordo com a visão da Bíblia, a igreja deve ser um povo diferente do mundo. Deve ser uma geração que tenha qualidades pessoais e próprias que a distingam da sociedade que está distante de Deus. No livro de Tiago mesmo, pastor Elinaldo aqui entre nós, pastor Otávio também, já nos apresentou diversas dessas diferenças entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Mas aqui nestes 3 versículos que nós acabamos de ler, o meio-irmão de Jesus, Tiago, ele tem recomendações bastante interessantes. Uma delas, como sabemos, Tiago é um livro muito prático. Ele assevera: meus irmãos, meus amados irmãos, não erreis. Todos nós certamente concordamos que isto é muito difícil, viver sem errar. Todos nós erramos, não é verdade, meus irmãos? Talvez uns mais, outros menos, mas todos erramos, ou nos dizeres de Jesus, todos pecamos. E aquele que abrir a boca para dizer que não peca, só em fazê-lo já o pecou. Então Tiago recomenda: não erreis. Paulo também, em suas listas de qualidades para o exercício ministerial, tem uma palavrinha que ele diz que os bispos e diáconos devem ser irrepreensíveis, isto é, não justificados de tal maneira que não mereçam ser repreendidos. É também uma outra qualidade muito difícil. Como conseguir viver sem errar? Ou pelo menos errar pouco, não é?
não errar intencionalmente. E aí Tiago explica, verso 17, toda boa dádiva, isto é, todo presente e todo dom perfeito, se não podemos errar, ele fala aqui da perfeição do dom, vem do alto, descendo do Pai das luzes, isto é, vem de Deus, e em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Por isso mesmo, Ele é o nosso exemplo de perfeição. Dizer que nós somos imperfeitos é natural, aceitamos com tranquilidade. E com a mesma tranquilidade, também aceitamos dizer que Deus é perfeito. Deus não tem erros. Aliás, isto é uma das qualidades, um dos atributos pessoais de Deus. Não só pessoal, mas eu também considero um atributo moral de Deus. É a maneira como Ele se relaciona com o homem. E Deus é sempre justo, sempre perfeito, sempre atende às expectativas do que Ele mesmo legislou, do que Ele mesmo determinou, porque Ele é imutável. Deus não muda. Deus não sofre ao tempo, absolutamente. Ele não muda porque é eterno, e é eterno porque não muda. Isto é Deus. A sua eternidade está muito clara, muito transparente em todas as páginas da Bíblia Sagrada, a ponto da Bíblia dizer que Deus é eterno e perfeito. Salmo 102, versículo 27, a Bíblia chama Deus de eterno, e há uma expressão muito típica do texto sagrado, que é o Deus que opera, que trabalha, que subsiste de eternidade em eternidade. Ora, se uma eternidade não passa, como Deus então perpassa as eternidades, vivendo de eternidade em eternidade? Nós, os homens, também somos eternos, a partir do momento que somos gerados e nascemos. Nunca mais o universo se livrará do espírito humano, uma vez quando Deus gera o espírito do homem dentro do homem. O homem é eterno. Os homens, tanto quanto anjos, também são eternos. Mas anjos e homens são eternos a partir de um momento para o futuro. Deus não. Ele é eterno de eternidade em eternidade, porque Ele é eternamente passado e eternamente futuro. Quando João, em Apocalipse, viu a figura de Deus, mesmo que de maneira antropomórfica, em linguagem humana, ele viu a Jesus e o caracterizou como um ser de cabelos longos e brancos, o que representa justamente a sua eternidade. Então Tiago, categoricamente, ele vem nos inspirar e nos falar que esta dádiva, esta qualidade, este dom da perfeição, desce de Deus. E por que dele? Porque nele não há mudança, não há sombra de variação. Aliás, me permitam dizer também aos irmãos, que esta é uma das maiores alegrias que o crente tem, é descobrir que Deus não muda. Irmãos, se Deus mudasse, os julgamentos que Ele fizesse seriam diferentes durante as gerações. Se Deus mudasse, Ele poderia em um momento agir de acordo com um regulamento e em um outro agir de acordo com outro. Mas Deus não muda. O que Ele considera errado, foi errado, é errado e continuará sendo errado. E isso deve ser uma alegria para nós, porque para a igreja de Deus, uma vez que Ele é eterno, Ele é o Deus que protegia, que protege e que vai continuar protegendo. Se Deus é eterno e Ele o é para a sua igreja, Ele é o Deus que guardava, que guarda e continuará guardando ao seu povo, que perdoava, que perdoa e continuará a nos perdoar pela eternidade. Deus é eterno. No versículo 18, o último que lemos, aí Tiago amplia esse entendimento que eu quero chegar aqui com os irmãos rapidamente,
E ele diz: este Deus que é eterno, que não muda, segundo a sua vontade, perceba, segundo a sua determinação. O que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua vontade. Permitam-me ser bem claro aqui com esta rápida explicação, dizendo aos irmãos que Deus não é submisso a ninguém. Deus não recebe ordem de ninguém. Deus não cumpre decreto de ninguém. É Ele quem manda. É Ele quem decreta. É Ele quem faz. E Ele não divide sua glória com ninguém. Ele é Deus. Simplesmente Deus. E isto define, ou pelo menos aproxima-se, do que é o entendimento da sua subsistência eterna. Ele é Deus. E como Deus, Ele exerce a sua vontade da maneira que Ele quer. Aliás, deixa eu seguir aqui as águas do Espírito e dizer a você: Deus faz o que quer, de acordo com a sua vontade. Muito embora Ele seja um Deus moral, Ele não é um Deus que, por ter autodeterminação, Ele age de acordo com a imoralidade, não. Deus é um Deus moral, age de acordo com sua vontade, faz o que quer, na hora que Ele determina, pelos meios que Ele deseja usar, e faz usando a quem Ele quiser. Ele exerce soberanamente a sua vontade. É verdade que a gente tem aquele entendimento de vontade diretiva, vontade geral, vontade específica, mas é a vontade de Deus. E o limite é para todo filho de Deus, que Tiago estabelece aqui na frase seguinte: este Deus, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade. Permitam-me, não foi qualquer outra palavra. Palavra da verdade, palavra do Evangelho, sua palavra. E para que Deus nos gerou, ou pelo menos no entendimento de Paulo, Ele nos regenerou. Dos últimos estudos, pastor Otávio falou aqui sobre o novo nascimento. Isto é, ser gerado outra vez. Para que fomos gerados, diz Tiago, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. O resultado deste novo nascimento, desta nova geração de Deus, ou pelo menos o objetivo disso, é para que nós nos comportemos como nova criatura. E irmãos, é preciso dizer, deste microfone esta noite, é importante dizer que há entre nós, no seio da igreja, aproveitar inclusive que estamos na internet para dizer que nem todo mundo que professa, que pertence à igreja, porque se batizou, porque é membro, porque é obreiro, porque compõe um departamento, porque exerce um trabalho ou um serviço na igreja, nem todo mundo de fato foi regenerado. Nem todos. Há entre nós o joio, sim ou não? Há entre nós o lobo, sim ou não? Há entre nós o falso trigo, o falso irmão. E Tiago denuncia: se você de fato, se nós de fato, de verdade, fomos gerados pela palavra, nós temos um modo de viver, um modus vivendi. Qual é ele? Vivamos como se fôssemos as primeiras criaturas de Deus. Isto é, em estado original, próximos à perfeição, gozando da comunhão direta com Deus, recebendo, é verdade, as suas delícias, mas tendo um comportamento daquele que foi gerado de novo. É inadmissível, do ponto de vista da Bíblia, é inadmissível que quem saiu do Egito deseje as comidas do Egito.
É inadmissível que aquele que aceitou Jesus, que recebeu a salvação, olhe para trás. Ao contrário, se já fomos salvos por Ele, desejemos as coisas que virão. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E outra vez Paulo, quando eu era menino, isto é, quando eu não tinha entendimento, eu me comportava como menino, fazia as coisas de menino, mas logo que passei a ser homem, isto é, logo que amadureci na fé, abandonei as coisas de menino e vivo uma nova vida para Deus. Outra vez, é preciso dizer que entre nós, infelizmente, não me tenham aqui por agressivo ou por oportunista. Pastor está dizendo isso porque hoje ele está ministrando o ensino. Não, não é por isso. É porque a Bíblia afirma isso. E é muito fácil observar, mesmo no livro de Tiago, algumas qualidades desses que são gerados e têm o dever de viver como primícias das criaturas de Deus. Se não vejamos Tiago capítulo 2, por gentileza acompanhe-me em sua Bíblia, versículo de número 13, uma qualidade daquele que é gerado por Deus. Tiago diz no versículo 13 do capítulo de número 2, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. As pessoas geradas por Deus, os crentes regenerados por Deus, devem viver de maneira a exercer a sua liberdade. Verso 12. E no verso 13, porque o juízo será sem misericórdia. Eu tenho liberdade, mas devo exercer a misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. O juízo de Deus é sem misericórdia para quem não exerce misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. De modo que nós podemos concluir que todo aquele que é gerado por Deus deve ser um crente misericordioso. E a misericórdia cristã configura-se, ou pode ser praticada, refletida, especialmente na prática do perdão. Lucas capítulo 6, versículo 36, convido outra vez a ler comigo. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 36, tem uma palavra acerca deste tema, que diz o seguinte, 6:36 de Lucas. Sede, pode ler comigo, por gentileza, para ficar bem claro isto? 1, 2. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E no que consiste a misericórdia do crente? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que vos medirdes, também vos medirão de novo, ou medirão a vós. Tanto é assim, irmãos, devemos ser misericordiosos, se somos regenerados, que na oração modelo de Mateus, capítulo 6, o Pai Nosso conhecido, Jesus estabelece que nós devemos pedir perdão a Deus na mesma medida que também perdoamos. E Tiago diz que nós devemos ser misericordiosos como nosso Pai que está no céu também o é. Mateus 6:12 afirma isso. Pedro, apóstolo do amor, também manda que sejamos misericordiosos, compassivos, de sentimento, de coração. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E ser misericordioso significa não retribuir mal por mal, injúria por injúria. E é o que nós vemos hoje.
em nossas demandas internas, um crente injuriado injuriando o outro. Ele também me fez, eu vou fazer. Ele falou de mim, eu também vou falar. Ele me feriu, eu também tenho o direito de feri-lo. Mas para crente regenerado é diferente. Ele exerce a misericórdia, mesmo ferido, perdoa, e uma vez perdoando, ele alarga a medida do perdão de Deus para a sua vida também. Vale um glória a Deus, irmãos. Jesus disse que os misericordiosos são bem-aventurados, porque eles também alcançarão misericórdia. Ó, irmão, você deve estar dizendo, pastor, é muito difícil isso, eu sei que é. Mas quem lhe disse que servir a Deus e ser crente é fácil? Quem lhe disse isso? Não. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus, ou Cristo, ou Jesus, lhe oferecendo um caminho de facilidades. Ao contrário, ele diz que o caminho é estreito. Outra característica daquele que é regenerado ou gerado de novo por Deus, Tiago capítulo 4, um pouquinho mais para frente. Pastor Elinaldo já passou por este texto aqui. Versículo 1, Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Entre vós. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E veja que pancada de Bíblia aqui. Estamos falando para crente. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? Para gastardes em vossos deleites. Ninguém disse glória a Deus. Fica estreito aqui, né, irmãos, para nós. Crente regenerado, ou pelo menos pessoa regenerada, ele não busca o próprio deleite. Paulo diria que o amor não busca os seus interesses. Em 1 Coríntios 13, os gerados de Deus, os gerados por Deus, buscam viver em amor, em comunhão. E amar, muitas vezes, requer renunciar a si mesmo em favor de outrem. O amor não é autocentralizado. O amor é centralizado no interesse do outro. É outro centralizado. Portanto, buscar ou viver regenerado e não buscar o seu interesse é defender o interesse do outro. Isto é vida cristã. 1 Coríntios capítulo 10, acompanhe-me por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, apóstolo Paulo escreve desta maneira: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um busque o que é de outrem. E outra vez ninguém disse glória a Deus. Ser gerado de novo, a gente dá glória a Deus quando uma alma se arrepende, devemos fazê-lo, fazer festa, é verdade. Mas a vida cristã, o resultado, o compromisso daquele que é gerado novamente, está estabelecido. Não buscar o seu próprio interesse. Ora, irmãos, há crentes entre nós, há pessoas entre nós que são ávidas, são rápidas em defender os seus interesses pessoais. Isso em todos os níveis. Sejam interesses financeiros, interesses por cargos, interesses por posições. E em alguns casos são até carnais, nos métodos que fazem, que praticam, na defesa desse interesse. E pela palavra de Deus eu posso dizer aos irmãos, que estes que assim o fazem, não são gerados de novo. Não estão dando fruto desta nova geração, deste novo nascimento. Ainda não aprenderam a ter o bem da igreja, ou o bem da coletividade, mais alto ou em maior grau do que o seu próprio interesse.
E há um exemplo na Bíblia de um homem que defendeu o interesse de outros, arriscando a sua própria vida, que é Timóteo, filho na fé de Pedro. Confira comigo Filipenses, capítulo 2, versículo 19, até o versículo 22. Filipenses 2, 19. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei, Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. E aí diz Paulo, verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Ele diz, Timóteo é o melhor, que sinceramente cuide de vosso estado, do vosso interesse. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Glória a Deus. O normal, o natural é a gente defender o que a gente quer. Mas ser gerado de Deus novamente por Cristo outra vez, significa defender o interesse do outro. Se alguém está chorando, a gente chora com ele. Se alguém está abatido, a gente se abate com ele. Se alguém pecou, se desviou, cometeu um erro, não fala mal, vai orar, vai aconselhar, vai visitar. Mas o que é que acontece nas Assembleias de Deus desse Brasilzão? Quando alguém comete um deslize, no outro dia está na internet, está no Face, está postado, cuide do interesse dos outros. Se algum soldado foi ferido e caiu na batalha, receba, acolha, perdoa e ajude a ele chegar no céu. Porque no dia que você também for ferido, alguém estenderá a mão e te ajudará, e juntos chegaremos na glória. Buscar o interesse do outro é resultado daquele que é gerado por Deus. Eu selecionei pelo menos 10 qualidades disso. Vou encerrar com a terceira. Tiago capítulo 4, versículo 6. O tempo já está esgotando. Tiago capítulo 4, verso 6. Quem é gerado por Deus se sujeita e se humilha a Deus e às autoridades que Deus constituiu. Gerado por Deus é assim. Tiago 4, 6. Seja a vossa equidade notória, conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, depois de tudo, receber a paz de Deus, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai nisso. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever a vossa lembrança, diz Paulo em Filipenses capítulo 4. E em Tiago, corroborando o que acabei de dizer também, no capítulo 4, ele vem afirmando, a partir do versículo 6, outra vez, Tiago 4, 6. Antes da maior graça, Deus dá maior graça aos humildes. Portanto diz, Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Olha aí, gerado por Deus é humilde. E vamos entender isto aqui. O que é humildade no entendimento de Tiago, que é o mesmo de Paulo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só a Deus não. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores.
Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, vosso gozo em tristeza. Finalmente, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Essa parte é boa, né? A gente dá glória fácil. Crente gerado de Deus, regenerado por Deus, ele é um crente humilde, sujeito a Deus e às autoridades de Deus. A soberba, o orgulho, caracteriza-se pela autoexaltação. Há pessoas que não conseguem nunca deixar a sua razão de lado. Eu tenho razão. E acabou. Sobe no trono da razão, pastor Evaristo, e de lá não desce. Não, eu estou certo. Quem tem que pedir perdão é ele, é ela. Não sou eu, não. E a Bíblia vem dizendo que devemos ser crentes humildes. Isto é, sujeitarmos-nos a Deus, a sua palavra. Mas a humildade gerada pela palavra de Deus em nós, como Salomão afirma, é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios capítulo 16, versículo 19. Aliás, o mesmo Salomão, em 29 e 23 de Provérbios, ele diz que os soberbos, os orgulhosos, os não humildes, rapidamente encontrarão abatimento. Porque é ruim conviver com alguém que não sabe se curvar. Ele vai gerar inimigos com muita facilidade. Rapidamente, cedo encontrarão a derrota. Mas aqueles que se humilham, Deus os exaltará. A humildade verdadeira. Os que se tornam humildes, por exemplo, como crianças, dizia Jesus, Lucas 18, herdarão o reino dos céus. E a humildade cristã, meus irmãos, revela-se principalmente na sujeição a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Pastor, todo crente se sujeita a Deus. Todo crente chama a Deus de Senhor. Sim ou não? Chamar a gente até chama. Canta que é uma maravilha. Senhor, não vou dividir a minha adoração. A gente canta isso. Meu coração é exclusivamente teu. Mocidade da igreja, as irmãs e irmãos cantam isso com muita devoção. Eu te chamo de Senhor, tu és o meu dono. A prática, o dia a dia, vai denunciar que aquele crente que, embora chame a Deus de Senhor, não o obedece como Senhor. Não se sujeita a Ele como Senhor. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou estou sendo exagerado aqui? Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos falar, por exemplo, de usos e costumes da igreja. Para pegar um leve com os irmãos. O pastor ensina. Irmãos, não sejamos vaidosos. Vista-se com honestidade, com compostura. Aí a mocinha, o rapazinho, ou até a gente crente já antigo, como diz lá no interior, macaco velho, de Assembleia de Deus, que nada, o corpo é meu, o que é bonito é para se mostrar, eu vou botar é mesmo minha canela de fora, estou nem aí para pastor, isso é norma de homem. Sujeitai-vos a Deus, obedecei a vossos pastores. Crente gerado de novo, sabe receber a doutrina, sabe receber o ensino e obedecer com alegria. Quem diz glória a Deus? Jesus, o próprio Jesus se sujeitou a seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz que ele obedecia gratuitamente. O próprio Cristo fazia isso. Lucas 2,51. Anote aí, confira. Depois, Lucas 2,51 diz que Jesus obedecia, se sujeitava a seus pais. E muitas vezes filhos, inclusive já adultos amadurecidos, não o querem fazer. São donos do seu nariz, já deixaram os calções curtos e agora acham que podem fazer o que querem.
e abandonam o ensino de pai e de mãe e não se sujeitam. E aí Tiago afirma, não seriam considerados gerados outra vez por Deus. Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que esta palavra simples, esta noite possa fazer efeito em seu coração. Que cada um de nós, a partir de mim, tenhamos consciência de que gritamos, aceitamos, que fomos gerados por Deus, igualmente comportemo-nos de maneira como primícias das criaturas de Deus. Novos crentes, gerados, nascidos outra vez e vivendo para agradar a Deus, servir a Ele e servi-lo com alegria, para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Meus agradecimentos ao pastor Otávio Gomes de Castro.